turma, vamos trabalhar agora, pessoal, uma abordagem, né, referente agora à função cosseno, né? Aí o que é que acontece? O intuito dessa aula é justamente trabalhar a construção do gráfico da função cosseno. Porém, eu vou acrescentar, nesse caso, domínio, imagem e período. Porém, como eu já falei até num vídeo sobre função seno, né? Eu vou fazer isso, como calcular o domínio e a imagem, o período, num vídeo separadamente, tanto da função seno como da função cosseno, beleza? Né? É evidente, eu vou localizar o domínio e a imagem, e o período dessa função y igual ao cosseno de x, para já começarmos a nos adaptar ao sentido de domínio, imagem e período. Porém, vou trabalhar uma aula específica para se calcular essa parte especificamente, né? Então o intuito dessa aula é justamente trabalhar o gráfico da função, beleza? Como é que vocês vão trabalhar o gráfico da função? Tipo assim, se numa questão falasse o seguinte: determine o gráfico da função y igual cosseno de x. Na questão se pedir só isso, determina o gráfico da função y igual a cosseno de x. Ponto. Pronto. Só isso, só para determinar. Aí o que é que você iria fazer como resposta? Primeiro passo seria você construir isso daqui, ó. E o segundo passo será construir essa parte aqui. Então você tem que construir. Depois que você construir essa parte e essa parte, basicamente quase que acabou, porque o cálculozinho vai ser bem pequeno e simples. Beleza? Então é o seguinte, o que é que você faz? Você vai lá, ó, 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é 260. Porém, perdão, 360, tá? É 360. Tá ok? Então é o seguinte, ó. Então nesse caso aqui o objetivo é esse. Então você pode começar aqui, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aí, tipo, você faz isso. Beleza? Aqui você coloca 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0 e menos 1, que é a distância entre isso daqui tudo é 1, é direito positivo, acima positivo, esquerda negativo, abaixo negativo, ok? Então você faz esse esquemazinho aqui, que na minha visão não é difícil fazer isso, dá para você desenrolar fácil. Depois você faz essa parte também, não é difícil, ó, tom, né? O intervalo aqui nesse caso, ó, dependendo do contexto da função, isso aqui pode variar. Tá bom? Não necessariamente aqui menos 1, não necessariamente aqui é 1. Eu coloquei porque já vai ser o resultado. Porém, isso aqui você pode até deixar sem. Depois que você construir os pares ordenados, aí você faz a substituição. Porém, esses ângulos aqui, você realmente, isso aqui você pode deixar. Esse menos 1 e 1 não. Tá? Eu coloquei aqui porque eu sei que o menor valor que vai ser atribuído aqui, o menor valor que eu vou achar quando eu substituir esses ângulos, o menor vai ser menos 1 e o maior vai ser 1, porque ele vai de acordo com a função, tá? Porque eu já sei disso. Mas isso aqui não necessariamente, você poderia até deixar sem colocar esse menos 1 e 1, porque isso vai ser o resultado quando você calcular o y igual ao cosseno de x, beleza? Não necessariamente vai ser esse menos 1 e 1, tá ok? Só que isso aqui 0π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π, você pode fazer sempre com esses valores, tá? Não necessariamente precisa-se fazer com outros valores, você sempre pode trabalhar em cima desses valores, tá ok? Eu posso trabalhar com outros? Sim, com esses fica mais fácil. Então, né? Se no intuito é só construir o gráfico, embora que eu coloque 1000 valores, o gráfico vai ficar do mesmo jeito, só com mais pontos nesse gráfico. Então você escolhendo esses daqui fica mais fácil, o objetivo é só construir o gráfico, então não tem por que complicar o que pode ser simplificado, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, então vamos lá. Pediu para calcular o gráfico da função y igual a cosseno de x. Faz essa parte sem necessariamente esse menos 1 e 1, pode tirar. Agora colocando esses mesmos ângulos sempre pode ser dessa forma. Segundo passo, você vai atribuir valores para x e vai encontrar nesse caso o y. Lembrando que em cima vem a função, né? Nesse caso aqui especificamente y igual ao cosseno de x. Tá ok? Mas você vai atribuir valores para x e vai encontrar y. Mas quais valores eu atribuí para x? Esses aqui que é correspondente a uma volta da circunferência. Pode ser esses. Ó, primeiro 0 graus, que é esse. Depois quem? Ó, π sobre 2,
beleza. Depois quem, ó? Π. Depois quem, ó? 3π sobre 2, beleza. 3π sobre 2, tá? E depois quem? 2π, tá certo? Então vocês podem fazer desse esquema. Já vem os valores prontinhos de x. E agora é simplesmente em lugar desses valores aqui eu colocar aqui no lugar de x. Aí de acordo com a função você vai calcular. Agora tem que tomar cuidado do seguinte, a função varia. Eu posso ter uma função y igual a 3, no caso da função cosseno, 3 vezes cosseno de x. Posso ter menos 3 vezes cosseno de x. Posso ter 2 mais cosseno de x. Posso ter, no caso, 3 mais cosseno de 2x, 2x menos 1 e assim por diante. Eu posso ter infinitas funções. Pode ter 2x, 2 vezes x. Tipo, se fosse, nesse caso, essa daqui, ó. Eu calcularia o cosseno, depois multiplicaria por menos 3. Calcularia o cosseno, depois somaria com 3. Se no lugar desse fosse, nesse caso aqui, fosse o menos, eu calcularia o cosseno. Sim, outra coisa. Você tá vendo esse π aqui? Eu colocaria esse π aqui, ó. Aí como aqui é 2x, ficaria 2 vezes π, 2π. Então seria o cosseno de 2π. Quando eu encontrasse o valor do cosseno de 2π, tipo, deu 1. Aí, 3 menos 1 dá 2. Então eu teria que pegar o 3 e subtrair do valor que eu encontrasse aqui. Tá certo? Então as funções podem variar. Sem problema nenhum, as funções podem variar, tá ok? Então eu vou explicar um caso de uma função específica, porém as funções variam. Tá ok? Vamos lá. Primeiro valores parecidos, que são esses. Aí você vai lá, ó. Função y é igual cosseno de x. Primeiro valor de x, 0 graus, igual. Vamos lá. Aí eu venho para cá, ó. Então, eu venho para cá. E aqui é simples. Antes da vírgula, cosseno, depois da vírgula, seno. 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 Então você decorar realmente essa parte aí, ok? Então como eu quero cosseno de 0, então aqui 0 graus, cosseno é 1, seno 0, então cosseno é 1. Então beleza, cosseno de 0 graus é justamente igual a 1. Então aqui eu tenho o par ordenado 0 e 1. Aonde fica o par ordenado 0 e 1? Vamos lá, 0 e 1, fica aqui. Então minha função vai começar do 1. Tá ok? Então beleza. Próximo, π sobre 2, vamos lá. Y é igual, ó, cosseno segue a função do jeito que ela está aqui, ó. É nessa função. Então primeiro vem o cos, depois vem o x, que é o x, π sobre 2. Então no lugar desse x, eu substituo π sobre 2. Agora eu tenho que calcular que é o cosseno de π sobre 2. Eu venho para cá, ó. π sobre 2, cosseno, seno. Que é o cosseno de π sobre 2, ó, 0. Então o cosseno de π sobre 2 é 0. Quer dizer que π sobre 2 vai ligar para 0. Tá certo? Então, π sobre 2 liga para 0. Então fica em cima do eixo. π sobre 2 é 0. Tá aí, ó. Em cima da reta x, né? Que é a reta dos cossenos. Tá ok? Então vamos lá. Uma outra coisa, pessoal, gostaria que você entendesse, que aqui eu vou colocar π. Tá certo? Aí eu vou lá, ó. Y é igual cosseno de x. Quem é x? Ó, x é π. Vamos lá. Quem é o cosseno de π, ó? De π, que é 180, ó, cosseno é menos 1, seno 0. Como eu quero o cosseno de π é justamente menos 1. Então quer dizer que π eu ligo para menos 1. Beleza, vamos lá. Então o valor de π eu vou ligar para quem? Para menos 1. Já está aqui, ó, já está começando a fazer o meu esquema, beleza? Aqui, 3π sobre 2, vamos lá. Y é igual cosseno de x, que é 3π sobre 2, beleza? 3π sobre 2 aqui, ó. 3π sobre 2 aqui, ó, cosseno 0, seno menos 1. Como eu quero cosseno, no caso de 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, y é igual, aí nesse caso, cosseno de 3π sobre 2, 0. Quer dizer que 3π sobre 2 liga para 0. 3π sobre 2 liga para 0, fica aqui, beleza. Vamos lá, próximo, 2π, vamos lá. Cosseno de x, quem é x? X é 2π. Então, cosseno de 2π, vamos para cá. Cosseno é 1, seno 0. Então, cosseno de 2π é 1. Ó, tanto o 0 como o 2π, os cossenos e os senos são os mesmos, que é arco de mesma posição. Arcos de mesma posição tem o mesmo seno, beleza?
nesse caso aqui, desse ângulo especificamente, tá? Não, nesse todos, na verdade, né? Não necessariamente desse, de todos, tá? Então 2π cosseno 1, tá aqui. Então 2π eu ligo para 1, vamos lá, 2π aqui, ó. 2π vou ligar para 1, tá? Aí aqui vai aqui, ó, tá, aqui, ó. Né? Perdão, cometi um errinho aqui, tá? Né? Aqui não, tá? Só um equívoco aqui, tá ok? Só equívocozinho aqui. Beleza. Porque é o seguinte, eu falei 1, né? Não menos 1. Π ligou para menos 1. Π ligou para menos 1. 3π sobre ligou para 0. Só que 2π liga para quem? Para 1 positivo, né? Então 2π vai ligar para 1 positivo. Então tá que fica aqui, na verdade, né? Aí aqui, quando eu vou, no caso, colocar a minha função, fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Mais ou menos dessa forma aqui, tá? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Porque no caso da função, não é para se assemelhar à questão do V, mas sim para se assemelhar mais à questão do U, mais voltado para o U do que para o V, tá ok? Então tá aí, nesse caso aí, pessoal, tá aí construído, né? Então o que é que acontece? A partir dos próximos aqui, isso vai se repetir, tá? Então nesse caso, o período, como é no caso o 2π, tá? A partir de 2π começa a se repetir. Por isso que eu escolho propositalmente uma volta da circunferência. A partir de 2π, isso vai ficar acontecendo, beleza? Então o período é 2π. Quem é o domínio? Como eu falei, qualquer valor para cá, vocês podem atribuir qualquer valor para x. Como se pode atribuir qualquer valor para x, o domínio é simplesmente os reais, beleza? E a imagem? A imagem variou de quem? Ó, o menor valor é menos 1. Tem 0, mas o menor é menos 1. E o maior quem é? É 1. Então a função valor de menos 1 a 1. Então, de menos 1 a 1. Tá? Então o intervalo vai de menos 1 até 1. É isso o intervalo. Pessoal, quero que vocês entendam o seguinte. Ó, eu já tinha colocado no menos 1 a 1 no início para ficar mais bonitinho o gráfico. Mas não necessariamente vocês coloquem, porque eu sei que na função cosseno de x vai variar de menos 1 a 1, porque eu sei disso. Mas se fosse a função que eu não conhecesse, tá? Então não necessariamente vocês colocam esse menos 1. Esses ângulos, ok, pode colocar sempre, logo no início pode colocar. Agora, quando você encontra esses resultados, você pega o menor, né? O menor, aliás, o menor, o maior. A imagem vai variar do menor para o maior, pronto, acabou. O domínio, raramente, aqui vai ser os reais, o domínio. A não ser que tenha uma restrição. Tá? Para não ser os reais. E o período pode variar, tá? Nessa função especificamente começa a se repetir em 2π. Beleza? Então vamos lá. Pronto, agora foi que nós vimos. Vimos como construir uma função cosseno, que é a mesma coisa da função seno. Do mesmo jeitinho que você construir a função cosseno, você vai construir a função seno. Não muda basicamente nada. O gráfico da função cosseno da seno é basicamente a mesma coisa. Tá? É bem semelhante um ao outro. O que muda é a função. E o cosseno, quando eu calcular o cosseno de um ângulo vai dar um valor, quando eu calcular o seno de outro ângulo vai dar outro valor. Olha, é só isso. Mas quando você jogar, vai ficar basicamente a mesma coisa. Tá certo? Cosseno e seno, os gráficos vai variar da mesma forma. O que varia justamente é esse você saber que é o cosseno, que é o seno, que é o cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, seno. Quando você constrói isso daqui, pessoal, você sabendo construir isso aqui, você já sabe automaticamente como fazer o gráfico da função cosseno e seno. Porque você já vai saber quem é o cosseno de cada valor. Só é resolver uma expressãozinha. Aí você consegue construir o gráfico fácil. Só você dar uma treinadinha, pega uma função 3 mais cosseno de x, 2 menos cosseno de x. Aí você manda para mim e eu vou explicando qualquer dúvida de você. Então, quanto mais vocês aprofundarem, quanto mais vocês buscarem, pesquisarem,
e forem ao encontro do conhecimento, mais conhecimento com relação àquilo que vocês querem, vocês vão ter. Então, como eu digo, parte muito da pessoa que o qual quer adquirir ou ampliar o seu conhecimento, tá? Então, vocês podem ter um conhecimento basicamente infinito, tá? Então tá aí, né? Eu espero ter ajudado aqui. Dúvidas vocês podem me mandar, tá? E tá aí como se calcula. Vamos agora para o próximo vídeo. Agora sim, vamos trabalhar especificamente domínio, imagem e período para ter uma técnica, um macete, uma técnica de como se chegar a esses valores, ok?